Olá pessoas, o meu nome é Marcos Garcia, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu gostaria de fazer um bate-bola sobre um assunto que muito provavelmente deve fazer parte do dia a dia de várias pessoas que estão assistindo os vídeos aqui do canal. Se não fazem parte, provavelmente alguns de vocês já devem ter caído em algum debate, alguma discussão sobre o assunto, então eu achei bacana vir falar sobre isso novamente. Eu digo novamente porque eu sei que no passado eu já falei sobre isso aqui, o canal era bem menor, eu não sei se as pessoas voltam nos vídeos bem antigos, não sei nem quando que foi falado isso, se faz 1 ano, 2 anos, se fazem, sei lá, 8, 10 meses, eu sei que faz bastante tempo aí que eu falei sobre isso aqui no canal, e não foi só uma vez, foi mais de uma com certeza. E o que seria o assunto? Como migrar uma pessoa para o Linux. Se vale a pena você ficar insistindo naqueles argumentos de que é melhor, é mais seguro, e o diabo a 4 que a gente conhece, e que no final das contas, sinceramente, na minha opinião, é conversa para boi dormir, porque a grande maioria das pessoas não está muito preocupada com algumas questões que, para muitos usuários Linux, são importantes. Pera lá, deixa eu pegar um café e acabou meu café, porca miséria. Vamos voltar aqui para o assunto então. Isso eu não digo da boca para fora, eu estou utilizando essa fala com base em todos esses anos de experiência que eu tive migrando várias pessoas. Eu já migrei bastante gente, algumas empresas, todos os meus familiares próximos estão em cima do sistema do Pinguim. Onde eu moro não existe praticamente nenhum software, nenhum sistema operacional proprietário, a não ser, vocês já provavelmente viram a esposa dando depoimentos de usuário, ela ainda utiliza o Windows em situações bem pontuais por conta do Office, mas dentro de uma máquina virtual, aquilo ali é uma caixinha bem fechada, aquela máquina virtual nem acesso à internet tem. É um esquema para atender uma necessidade muito pontual e que também já foi feita para várias pessoas que migraram para o Linux e tinham necessidades muito pontuais e que ainda não estavam totalmente seguras para sair daquela estrutura de trabalho, né, de utilização de aplicativo para uma nova, conhecer um ambiente novo, uma ferramenta nova e o diabo a 4. Então esse lance da máquina virtual é uma coisa que facilita bastante, porque você consegue preservar partes do processo, né, da pessoa de trabalho, de utilização de determinadas coisas que ela pode ou não ter dificuldade ali no sistema do Pinguim. Mas voltando para a questão da migração, eu acho que eu poderia linkar duas coisas que considero realmente muito importantes num processo de migração. A primeira delas seria não tentar empurrar o sistema goela abaixo e não ficar num duelo do que é melhor, do que não é, do porquê que a pessoa deveria fazer aquilo em contrapartida ao que ela tem, no sentido de é um sistema de código aberto, você não vai ter tantos vírus como no Windows, ele é um sistema mais seguro, a sua privacidade está garantida, sabe, todas essas falas que a gente conhece, a gente sabe que é verdade, tá? São fatos, mas que a pessoa do outro lado, na sua grande maioria, não vai entender e simplesmente não vai dar o devido valor, porque, sei lá, para ela pouco importa, o que importa é que o trabalho que ela precisa realizar naquele computador ou naquele sistema operacional seja feito da forma mais rápida e mais eficiente possível. A verdade é que para a grande maioria das pessoas, o sistema operacional não tem valor nenhum, ela só quer realizar aquilo que ela precisa realizar no seu dia a dia e ponto, acabou, é isso que ela quer. Então, assim, ficar num duelo ou então tentando empurrar argumentos goela abaixo, no final das contas é tempo perdido e você não vai sair do lugar. Eu acho que esse é um ponto, e o outro ponto é não fazer isso de uma forma tão abrupta, a não ser que a pessoa tenha um pouco de conhecimento, experiência com o sistema operacional. Pode até ser ele ou Windows ou Mac, mas se a pessoa não tiver, aliás, se ela também estiver disposta
a aprender, entender que as coisas vão mudar, que o ecossistema vai mudar, que muita coisa vai mudar, se ela tiver realmente assim, com isso muito claro na cabeça, eu acho que não existe tanto problema. Mas na grande maioria essa não é uma verdade, não é isso que acontece. Então eu acho que a mudança abrupta ela pode estragar também aí esse processo de migração, ela pode impedir, pode levar ao fracasso. O que eu vejo hoje, depois de todos esses anos e também acompanhando muitas pessoas que fizeram migração, muitas pessoas que também fazem isso, trabalham com isso, uma das coisas mais interessantes de se fazer é mudar pouco a pouco as ferramentas que a pessoa utiliza no seu dia a dia, na plataforma que ela se encontra, para as equivalentes ou similares que funcionam dentro do Linux. Por exemplo, suponhamos que a pessoa utilize o Microsoft Office. O mais sensato seria você escolher uma suite Office que atenda as necessidades dela, que funcione no Linux e também funcione no Windows. Ao invés de você migrar a pessoa para o Linux direto em cima dessa nova ferramenta, que são duas coisas novas, você simplesmente instala a ferramenta que ela vai utilizar no Linux dentro da onde ela já está trabalhando e deixa ela trabalhando ali um pouquinho. Até porque, o que acontece? Se você fizer tudo de uma vez, a grande maioria das reclamações da pessoa não vai ser em cima da suite Office, vai ser no geral. Ela vai generalizar toda a reclamação. O Linux não funciona. Mas no fundo, o sistema operacional nunca deu problema para aquela pessoa. O que não está funcionando é o editor, a suite Office que ela está utilizando, que ela ainda não está acostumada, ela não conseguiu se adaptar. Só que a reclamação dela vai ser no geral. Vai falar que o sistema todo não funciona. Isso é ruim para todo mundo, inclusive para o sistema operacional, né? Para a visibilidade do sistema operacional. Porque a fala que ela vai utilizar para todas as outras pessoas é que o Linux não funciona. E no fundo a gente só está falando de um único aplicativo. E ela não tem problema nenhum com o sistema operacional. Eu já passei por essas situações algumas vezes e de fato a única coisa que a pessoa tinha problema era a suite Office. Eu estou utilizando um exemplo pelo qual eu já passei, porque geralmente os problemas começam aí. É você tirar as pessoas do Office pirata e jogá-las para um LibreOffice, por exemplo, e elas estão acostumadas desde sempre a utilizar uma ferramenta e de repente elas estão com outra na mão e as coisas não estão no lugar que elas estão acostumadas ou não respondem da mesma forma e aí começam os problemas. E ao invés delas culparem a suite Office, elas vão culpar o todo. O sistema não funciona. Porque é o que eu falei lá atrás. A pessoa não está se importando com o sistema operacional. Ela quer que a tarefa dela seja realizada no menor tempo, da melhor forma possível. Antes que venham os comentários aqui no canal, eu sei que existe o WPS Office, mas nas minhas migrações eu sempre insisto no LibreOffice, porque eu acho que é um projeto mais sustentável, é um projeto que está ativo por muitos anos e eu acho que a pegada dos caras é bem diferente do WPS e eles também estão muito mais comprometidos com o Linux e com a liberdade das pessoas, com questões muito mais sólidas do que o pessoal do WPS. Não estou culpando, não estou falando mal do WPS Office, só estou dizendo que o LibreOffice está mais alinhado com o que eu acho importante para o médio e longo prazo e por isso que eu insisto bastante nessa suite Office para os usuários. Claro que eu não descarto o WPS, assim como outras suítes Office que existem por aí, como por exemplo o OnlyOffice, e também já tive casos de não sugerir nenhuma dessas suite Offices locais e sim falar assim, o seu trabalho vai ser melhor realizado se você migrar para uma estrutura cloud e para um Google Drive da vida, para um G Suite. E cara, tem muita gente que já fez isso e está feliz e contente da vida e boa. Então assim, só fiz esse comentário porque geralmente os problemas de migração travam na suite Office. Geralmente é aí que começa tudo. E eu acho que é a melhor forma de exemplificar
o que eu queria dizer com adaptar a pessoa primeiro na plataforma que ela está mais acostumada, assim ela não precisa culpar o sistema operacional todo, e assim que ela estiver bem familiarizada, o restante é muito simples, porque você pode trazer aí ela para dentro de uma distro com a interface gráfica bem próxima do sistema que ela está utilizando e boa. Então esse é o menor dos problemas, na minha opinião. E se você, por exemplo, está fazendo a migração de uma empresa, é até mais importante que esse processo aconteça, porque você primeiro vai trocando as ferramentas que todo mundo está acostumado a trabalhar, faz com que todos se adaptem às novas ferramentas, e aí depois trocar de sistema operacional é uma coisa bem mais simples. É claro que talvez esse processo ele leve um tempo que você não tenha e você precisa migrar a pessoa do dia para a noite e pronto. Eu só estou comentando o que seria um cenário, na minha opinião, hoje mais ideal para você trazer mais usuários para o mundo Linux. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, mas pretendo logo voltar a falar sobre esse assunto, voltar a bater nessa tecla e de repente trazer aí alguns estudos de caso para vocês, algumas experiências bacanas que eu tive nesses anos, trazendo pessoas aqui para o sistema do Pinguim. Algumas dessas pessoas vocês já até conheceram nos depoimentos de usuários, mas muitas outras vocês não conheceram e eu não sei se vocês conhecerão, porque nem todos gostam de aparecer aqui na telinha e isso faz parte do jogo, beleza? Então é isso, galera, eu passei aqui só para fazer um bate-bola com vocês, de repente o que eu comentei aqui pode dar uma luz aí se você está querendo trazer alguém para dentro do mundo do Pinguim. De repente, isso que eu falei aqui ajuda a você ter sucesso aí na sua jornada de migração, beleza? Só gostaria de lembrá-los que todas as músicas desse canal são da banda Vartroy. O site é banda.vartroy.com, está tudo disponível gratuitamente, basta entrar no site, clicar na seção Music e aí você pode consumir o conteúdo via streaming ou download. Belezeira? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fui!